Stranger encontrou seu lar. Eu desenterrei uma batata doce luminosa e os coelhinhos ficaram em choque. Acabei de desbloquear uma nova variedade, XP, skills e direitos exclusivos. A torre me deu direitos exclusivos, mas ninguém pode cultivar essa safra. Sou o único autorizado a ter e cultivar essa batata doce. Hora de plantar essas sementes novas e ver o que acontece. Tô curioso demais com o sabor, então tenho que fazer crescer rápido. É época de batata doce, vamos desenterrar um monte. Olha essa colheita gigantesca de batata doce, até os coelhinhos tão espantados. Os coelhinhos estão carregando batatas doce por aí como pequenos fazendeiros peludos. Olha o céu, tempo perfeito para assar umas batatas doce. Tamo assando essas batatas doce especiais embrulhadas em folhas na fogueira. Estão prontas, vamos desembrulhar e provar essa batata doce quente e fumegante. Eu e os coelhinhos não aguentamos esperar, hora da mordida. A batata se abre e tá dourada e soltando vapor por dentro. Uou, essa batata doce é tão boa que até os coelhinhos estão pirando. Os coelhos estão amando as novas batatas doce, mastigando felizes. O protagonista ri e lembra os coelhinhos de comer devagar, não engasguem. Ele agradece ao gerente da torre por esperar e deixar os coelhos comerem primeiro. Ele oferece 10 batatas doce pro gerente da torre, que fica super agradecido. O protagonista se prepara pro próximo objetivo, de olho nas batatas doce frescas. Ele pede ajuda pro Safe Rabbit depois da refeição, hora do trabalho em equipe. Em outro lugar, um dragão enorme já tá saboreando uma batata doce fumegante. O dragão se esbalda, saboreando as batatas doce exclusivas com prazer. O dragão abre a boca e devora ainda mais batatas doce numa só mordida. Que pena, eu as comi todas. Lamenta o dragão com o prato vazio. Duvidando se é permitido, o dragão pensa em pedir mais batatas doce. O dragão tem uma visão do protagonista preparando mais batatas doce. O protagonista e o Safe Rabbit tecem uma esteira e preparam mais batatas doce. Depois de secá-las assim, podemos virar uma ou duas vezes mais. O protagonista oferece outra batata doce pro Safe Rabbit pelo esforço. O Safe Rabbit mostra sua habilidade com cortes ao fatiar perfeitamente uma batata doce, impressionando todo mundo com a precisão. O Safe Rabbit corta magistralmente a batata doce em tiras perfeitas e uniformes, mostrando anos de prática em cada movimento. Bum! Pedaços de batata doce voam por todo lado, prontos pro próximo passo no ambicioso experimento culinário do Sejun. Sejun fica maravilhado com os cortes impecáveis do Safe Rabbit e pede para ele continuar, ansioso para ver o que vem depois. De repente, Sejun recebe um alerta do sistema. O gerente da torre tá furioso porque as batatas doces estão sendo desperdiçadas tão irresponsavelmente. Sejun explica rápido que não tá desperdiçando, elas estão sendo secas para algo super gostoso que todo mundo vai curtir. Com um sorriso maroto, Sejun pergunta se alguém já ouviu falar de batata doce seca deliciosa, insinuando um petisco raro. Corta para uma campainha sendo apertada em outro lugar. O clima muda, sinalizando uma nova cena e sugerindo um mistério. Um homem de terno fica parado na porta, segurando um pacote misterioso, e se pergunta quem vai atender do outro lado. O homem chama em inglês, "Hello, is this Park Sejun's place?", quando a porta de repente se abre mais do que o esperado. A família lá dentro se assusta e corre para a porta, exclamando em choque, "Big Brother Sejun?". Um membro da família, claramente confuso, pergunta hesitante pro visitante de terno, "Who are you?", em busca de respostas. Logo oferecem para os convidados um prato simples de frutas e um copo de suco refrescante para recebê-los. A mulher se desculpa pela comida humilde, com voz sincera, enquanto o visitante diz gentilmente que água já é mais do que suficiente. A visita inesperada deixa todo mundo curioso e ansioso, já que o motivo real continua um mistério tentador. A família de Sejun revela que ele está desaparecido. A tensão na sala dispara. Kim Dong-bizik, quinto líder de equipe da Phoenix Guild, se apresenta para os pais atônitos. Sedol surta ao perceber o status de celebridade da lendária Phoenix Guild. Sedol verifica a identidade de Kim Dong-bizik, maravilhado com o cartão de visita da guild de alto nível. A família fica em êxtase ao descobrir que Kim é um hunter de elite. Todo mundo entra em pânico com o convidado importante, se apressando para oferecer o melhor da hospitalidade com comida. Os pais de Sejun perguntam ansiosos se Sejun está preso na torre. Kim Dong-bizik diz que só veio entregar uma mensagem de Sejun. O envelope misterioso de Sejun é colocado na mesa. Todo mundo está tenso. A família de Sejun abre o envelope, emocionada e ansiosa sobre seu destino. O pai se emociona, chama Sejun de moleque e se enche de lágrimas. O pai chora, culpando Sejun por fazer os pais se preocuparem tanto. Kim Dong-bizik explica rápido que não é um testamento, chocando os pais aliviados. A família encontra dinheiro no envelope, muito mais do que esperavam. Todo mundo fica boquiaberto. Kim explica que Sejun queria que eles soubessem que ele está bem e mandou um presente generoso. A família de Sejun comemora, convencida de que ele é esperto e destinado à grandeza. Mas a mãe se preocupa com a segurança dele. O líder da equipe a tranquiliza dizendo que Sejun está bem na quest, conversando com Sedol, que tenta ser simpático apesar do clima formal. O líder confirma que Sejun está desaparecido e pergunta para Sedol sobre a torre, esperando mais informações. Sedol explica que já são 5 meses sem contato, sem notícias, e que a associação não encontrou nada até agora sobre o paradeiro de Sejun.
Sedol pergunta sobre apelidos. O líder diz que alguns usam nomes falsos, mas promete checar o banco de dados pelo nome de Sejun. A entrada de Sejun na torre não está registrada, deixando todo mundo intrigado sobre a linha do tempo e como ele entrou. A cena muda. Será que Sejun já subiu sozinho até o 40º andar da torre, desafiando todas as expectativas? Nenhum Hunter alcançou o 40º andar tão rápido em 10 anos. O avanço de Sejun é insano e sem precedentes. O líder se pergunta: será que estão testemunhando o surgimento de um gênio, um Hunter lendário bem diante dos olhos deles? Sedol pergunta se a guild ajuda a desenvolver talentos desconhecidos, na esperança de que ele também consiga uma chance com a associação. Sedol leva uma bronca de brincadeira do pai, que reclama que ele também pode ser talentoso e quer uma chance parecida. O líder admite que ser Hunter é super perigoso. Só é permitido um por família para a segurança de todos. O líder se levanta para ir embora, mas a mãe de Sejun insiste em alimentar os convidados primeiro. Hospitalidade importa, mesmo em tempos tensos. O líder recusa educadamente. O trabalho da torre nunca acaba, e a própria família dele espera em casa. O líder vai para o estacionamento, todo sério enquanto sai, tentando manter o foco apesar do dia estranho. Sozinho no carro, o líder da equipe finalmente relaxa. Que dia foi esse para ele e a equipe? De repente a tela dele pisca Contract Quest Completed. Missão cumprida. Um alívio invade o líder exausto. Ele sorri, missão terminada, e planeja ir para casa, finalmente pronto para o que vem a seguir na vida dele. O telefone toca enquanto ele dirige. Alô? Pai? É a filha ligando, trazendo um sorriso ao rosto cansado dele. Rindo, o líder conversa afetuosamente com a filha, prometendo algo que ela vai adorar quando ele chegar em casa. Ele acelera para casa, provocando a filha sobre a guloseima que trouxe. A tensão do dia começa a diminuir. Enquanto isso, um gato viajante reclama que o 99º andar é longe demais, NYA. A aventura ainda não acabou. Olha esse buracão no telhado, é a estufa perfeita. Começamos mergulhando as pontas das cenouras na água para rebrotarem. Peguei com cuidado uma ponta de cenoura, é a hora do plantio mais épico de todos. Beleza, acabei de plantar todas as pontas de cenoura na terra. O esquema é esse: deixar os restos de molho, esperar brotar folhas e depois plantar no solo. As sementes vêm das flores depois que as raízes são comidas. É assim que a gente continua plantando. Sério, é isso que eu amo em meter a mão na terra. A agricultura é demais. O coelho tá me supervisionando e eu fico tipo, beleza, eu dou conta. 2 coelhinhos peludos no ombro. Melhor equipe de jardim do mundo. Secou super bem. Olha essa bandeja de tirinhas douradas. Vamos provar uma. Se eu sobreviver, vocês têm que provar também. Sem hesitar, direto na boca, arriscando tudo em nome da ciência. Mano, esse gosto é insano. Crocante por fora, doce e suculento por dentro. Modo êxtase. Eu e os coelhos estamos pirando com esses petiscos. Batata doce seca, macia, doce, perfeita de secar ao sol. Acabamos de achar nossa nova obsessão. Nosso protagonista tá animadão para secar batata doce e beliscar quando ficar entediado. Enquanto mastiga, uma notificação pergunta se ele esqueceu de algo importante. Acontece que o Tower Manager quer as batatas já. Tipo, agora. Ele pede pro Tower Manager esperar porque tem um plano de embalagem melhor. O Tower Manager nem liga, só quer a comida o mais rápido possível. No fim, ele entrega um pacote caprichado de batata doce seca. Dread Sweet Potato Gift Packed Completed. Ele anuncia, todo orgulhoso. Ele se gaba das habilidades de embalagem e explica por que é perfeito para quem tá começando. Você não vai aceitar? O Tower Manager acaba agradecendo mesmo assim. O cara fica na bad, achava que a embalagem fofinha ia impressionar geral. Corta para um dragão, todo corado, agarrando o pacote de batata doce e gritando sobre a fofura. O dragão surtando, gritando, como eu vou comer uma coisa tão fofinha? Pausa dramática com uma cena pro céu, tensão lá no alto. Mais tarde, nosso herói sentado com os coelhos, confuso porque 40 batatas sumiram tão rápido. De repente, a Queen Bee Zune passando, ele pergunta a Queen Bee, o que houve? Sejun se surpreende quando a Queen Bee lhe oferece algo misterioso. Sejun recebe um fardo de pólen de milho e sua beekeeping skill aumenta. O milharal parece super saudável. Todas as plantações cresceram demais. Sejun admite que não checou as plantas, mas elas estão prosperando com muitas flores. Sejun percebe que não tem mel no milho, então as abelhas estão coletando pólen. Ele decide provar o fardo de pólen, achando que também deve ser saudável para humanos. Sejun coloca o pólen na boca e experimenta. É meio amargo, mas no geral doce, parece bala. Ele tá adorando. Sejun e a Queen Bee são cercados por abelhas operárias trazendo ainda mais pólen para ele. Sejun ri, agradece às abelhas, mas diz que o pólen é valioso demais para comer. Do nada, Theo volta gritando MR. Sejun, estou de volta. O rostinho fofo do Theo mostra que ele tá feliz, mas meio apreensivo. A Queen Bee fica com uma expressão séria e concentrada enquanto observa o Theo. Theo admite que tem medo da Queen Bee, mas Sejun o tranquiliza dizendo que tá tudo bem. A Queen Bee oferece pólen pro Theo, e ele aos poucos confia nela, cheirando agradecido.
Theo espirra por causa do pólen e pega a única camiseta limpa do Sejun. Sejun pergunta pro Theo se ele terminou todas as missões designadas. Theo confirma feliz que completou tudo e até vendeu tudo, contrato incluso. Sejun confere e vê que o Contract Quest com a família foi concluído. Theo insiste que Tower Contracts são infalíveis e planeja visitar a família do Sejun um dia. Sejun reflete, aliviado que a família recebeu seus cumprimentos e o dinheiro. Ele ri imaginando a reação da família se soubessem que ele é um morador da Tower que cria coelhos. Sejun acha que Sedal iria zoar ele, mas o pai daria dicas de como cultivar flores. Sejun sorri lembrando das refeições enormes da mãe e do delicioso ensopado de kimchi. Ele recorda com carinho as refeições em família lá de casa. Olhando pro céu, Sejun diz baixinho, sinto falta da minha família. Um coelho dá um toque na perna do Sejun, chamando sua atenção. Queen Bee, Theo e todos os coelhos se reúnem na frente do Sejun. Sejun declara que vocês são minha família agora. E elogia o Theo como seu melhor funcionário. Theo mostra suas Tower Coins e itens, animado para exibir o loot que sobrou. Sejun comemora ter ganho 208,8 Tower Coins e elogia a estratégia de negócios do Theo. Theo revela empolgado alguns tachos de cozinha novinhos como bônus. Sejun fica radiante de ver utensílios de cozinha modernos de novo depois de tanto tempo. Sejun e seus companheiros animais admiram juntos a pilha de tigelas e os novos tachos. Sejun examina o tacho feito pela Tower e nota o misterioso fabricante não divulgado. De repente, Sejun percebe uma adaga estranha caída no chão. Ele fica chocado, é sua primeira arma de verdade desde que chegou à Tower. Sejun pergunta pro Theo de onde vieram a adaga e os itens novos. Theo explica seu método. Curioso sobre o Lottery Corner, Sejun pensa em usar a adaga já que se encaixa nos requisitos. Sejun se pergunta sobre os riscos de usar um item não avaliado na Tower. O Tower Manager se oferece para avaliar a adaga se Sejun a presentear. O Tower Manager, na malandragem, quer as batatas doce assadas do Sejun como parte do quest. Sejun pega o Tower Manager babando pelas batatas e o chama a atenção. Sejun decide que é arriscado usar itens desconhecidos e entrega a adaga para avaliação. O Tower Manager faz a avaliação, confirmando que a adaga é segura de usar. Quest completo. Sejun recebe batata doce frita e sua adaga curta recém-avaliada. A adaga é revelada como Katniss Training Short Dagger, uma arma nomeada especializada. Sejun fica boquiaberto, o nome da arma a torna preciosa, um equipamento nomeado e raro. Sejun percebe que equipamentos nomeados valem milhões se vendidos fora da Tower. Ele não acredita que o Theo conseguiu esse jackpot num Lottery Corner baratinho. Sejun não acredita que o Theo fez uma jogada tão genial, mudando totalmente sua opinião. Sejun fica atônito, o Theo tem mesmo um talento inesperado para achar tesouros. Enquanto isso, a cena muda para uma floresta linda e tranquila fora da fazenda. Algo grande e vermelho se move pelos arbustos, agitando a calma da mata. Revela-se ser um ursinho vermelho fofinho e rechonchudo, surpreso e curioso. Theo, o gato, tá saboreando o churro enquanto Sejun prepara a adaga. Sejun se prepara para mostrar os movimentos com a adaga dignos de ninja. Com habilidade impressionante, Sejun corta as plantas com a adaga. O chão fica cheio de alho porós perfeitamente cortados graças ao golpe do Sejun. Sejun pergunta com orgulho se todo mundo viu sua habilidade épica com a adaga. Theo pergunta pro Sejun se ele gostou da adaga curta. Sejun elogia a escolha do Theo. Theo insiste para ser chamado de Salescat Theo e exige reconhecimento. Theo perdoa o Sejun com um aviso e aconselha para tomar cuidado. NYA. Sejun percebe que o Theo não é só fofo, as patinhas dele têm um poder estranho. Sejun elogia as patinhas adoráveis do Theo enquanto ele fica confuso. Sejun pergunta para Salescat Theo se ele quer mais um churro pelo serviço. Theo saboreia secretamente seu poder, achando que todos os humanos se curvam às suas patinhas. Theo declara que suas patas dianteiras são patas douradas da sorte e manda o Sejun se apressar. Sejun começa a achar suspeito quão sortudas são as patinhas do Theo. Sejun levanta o Theo, sentindo que a coisa já ficou um pouco estranha. Theo é erguido, fica super fofo e solta um NYA. Enquanto tenta estender seu turno como Salescat, Sejun avisa ao Salescat Theo que a hora dele acabou, mas Theo implora para continuar. Determinado, Theo grita que vai usar seu movimento especial para continuar vendendo e, dramaticamente, revela uma sacola cheia de temperos. Sejun fica em choque e pergunta se tudo aquilo são temperos, enquanto Theo ostenta orgulhoso suas recompensas. Theo se gaba das recompensas, deixando Sejun animado por finalmente ter encontrado sal para cozinhar. Sejun prova o sal, curioso para ver se é de verdade, e fica maravilhado com o sabor salgado. A cabeça do Sejun explode, sim, é salgado, e ele fica absolutamente pasmo com essa descoberta. Sejun se encanta com o ardor da pimenta e com todos aqueles sabores gostosos que ele estava perdendo até agora. Theo pede pro Sejun se pode ser Salescat por 2 horas em vez de uma, implorando de forma fofa. Sejun, tão empolgado, declara que o Theo pode, na verdade, ser Salescat por incríveis 24 horas. Theo comemora ser Salescat Theo por 24 horas seguidas, todo orgulhoso e empolgado. Fumaça sobe por um buraco no teto e vai em direção ao céu azul e ensolarado lá fora. Sejun tempera fatias lindas de salmão, preparando tudo para uma refeição épica e farta juntos.
Ele junta os vegetais frescos e o peixe temperado, pronto para cozinhar algo especial para os dois. Sejun coloca feliz o peixe temperado e os legumes em espetos e se prepara para grelhar no fogo. Sejun começa a manhã ajoelhado perto do fogo, pronto para cozinhar algo épico. Os coelhinhos adoráveis saem das tocas, prontos pro show do café da manhã de hoje. Sejun cumprimenta a plateia de coelhos e convida todo mundo a sentar para tomar o café. Sejun empolga o café da manhã, prometendo uma refeição que vai arrepiar os coelhos. Sejun acha que é a hora perfeita de mostrar suas habilidades na cozinha para todo mundo. Sejun revela um banquete de café da manhã e espetos de peixe grelhado e legumes no fogo. Sejun avisa os coelhos que cozinhou com sal e pimenta, escolham o sabor. Pelo visto a maioria dos coelhos brancos não aguenta a pimenta, mas o coelho preto curte. Sejun percebe que o Salescat Tel tá mesmo dormindo demais, provavelmente sonhando com churros. Sejun acorda o Tel, tentando atraí-lo com um espeto suculento de peixe grelhado no café. Por um segundo, Sejun pensa sal ou pimenta, o que o Tel vai escolher? Tel vira divo total, indignado com o peixe, acusando Sejun de desrespeitar a culinária divina. Tel dá uma palestra pro Sejun sobre a superioridade do peixe grelhado com sal, ostentando seu paladar. Tel ronronar satisfeito, se encolhe em volta de uma tigela, curtindo o peixe do jeito certo. Dois fortões se encaram, lembrando que o café da manhã é o verdadeiro construtor de músculos. Sejun e os coelhos trabalham duro no campo de tomates. Sejun habilidosamente corta um monte de tomate cereja maduros. Colher tomates também rende pro Sejun um XP maneiro e pontos de skill. Graças à sua adaga B-Rank, as habilidades de colheita do Sejun sobem ainda mais rápido. Sejun entrega animado alguns tomates pro Salescat Tel como recompensa por ajudar. Tel reclama, se perguntando por que um Great Salescat tem que fazer trabalho de fazenda. Sejun rebate, dizendo que é o Chairman e que mesmo assim trabalha, surpreendendo o Tel. Sejun manda o Tel se apressar, explicando que o Chairman está acima do Salescat. Tel fica pasmo, se ser Chairman é mais alto, ele quer esse cargo já. Tel sonha em virar Chairman e mandar o Sejun fazer tudo o que ele quiser. Com a trouxa cheia, Tel diz pro Sejun que vai sair para completar umas tarefas. Sejun lembra o Tel de comprar os suprimentos necessários, e de se dar ao luxo na loteria. Tel promete confiante ao Sejun que volta logo, super motivado. Tel parte, e Sejun acena adeus lá do fundo da caverna. Sejun suspira, planejando terminar o resto dos tomates cereja antes de fazer uma pausa. Sejun ganha muito mais XP do que o normal colhendo tomate cereja e fica confuso, eles são mágicos, quebram gordura, aumentam mana e ainda são deliciosos. Sejun percebe que todos os seus tomates cereja viraram The Rank, ficando muito melhores do que antes e talvez melhorando todas as plantações que ele tocou. Cercado pelos coelhos, ele se pergunta se virar um fazendeiro The Rank deixou todas as plantações The Rank, desejando que o Tel ainda não tivesse ido embora. Sejun sugere feliz que todo mundo coma os super tomates juntos, com saudade do Tel, enquanto o próprio Tel parte mas, por algum motivo, fica estranhamente decepcionado. Numa toca cheia de tesouros em outro lugar, um dragão se dirige a uma estátua de gelo brilhante feita por Kaiser Fritani com gelo especial. A estátua se revela como uma elegante réplica de gelo de um dragão negro, mas de repente o dragão negro de verdade a destrói e emerge com força. O dragão cuidadosamente coloca um agrado requintado no pedestal com sua garra enorme, decidindo guardar aquilo para sempre, preservado por uma magia poderosa. Sorrindo com afeto, o dragão declara que vai valorizar aquele presente especial para sempre, já que foi Sejun quem deu, tornando-o inestimável. Curioso sobre o que o Sejun anda fazendo, o dragão pega uma bola de cristal e ativa o modo espião, vendo o Sejun relaxar com criaturas fofinhas. Indo da cena pacífica, o dragão Ailin pensa em dar uma olhada ao redor do Sejun por segurança, mas percebe algo alarmante na bola de cristal. De volta ao campo, Sejun tira uma soneca tranquilo enquanto os coelhos se empilham por cima, sem perceber nada de estranho se aproximando do lugar onde ele descansa. De repente, um alarme alto que grita acorda arranca o Sejun da soneca, pegando totalmente desprevenido e deixando ainda mais confuso. Ainda grog, Sejun pergunta pro Tower Manager o que é tão urgente, só para ser avisado de que não é hora de cochilar. Sejun senta, com sono, mas a intuição avisa que algo está muito errado no ar, uma sensação de inquietação crescendo nele. Olhando para cima, ele vê raios de sol entrando, e algo ominoso pairando na entrada da caverna, projetando uma sombra gigantesca. Sejun pula em choque, avistando um possível monstro com olhos vermelhos brilhantes o encarando lá de cima. Acaba sendo um urso gigante espiando o campo de tomates, e claramente não é amigável. O urso finca uma mensagem na parede da caverna dizendo "Go away", antes de esmagar um rochedo e sacudir toda a caverna. Percebendo que o perigo é iminente, Sejun entra em pânico e começa a correr. Os coelhos fogem em todas as direções enquanto a caverna treme. Sejun olha para trás e vê, incrédulo, o enorme urso vermelho perder o equilíbrio e começar a cair bem na direção dele. Agindo por instinto, Sejun se estica e consegue pegar o urso no ar, um resgate intenso e surpreendente. Coração acelerado, Sejun olha para a criatura que acabou de pegar, sem saber se é um cachorro ou algo totalmente diferente. Uma informação surge de repente: Sejun está segurando um Baby Crimson Giant Bear, e apesar de tudo, ele é até meio fofo. O filhote de urso pisca para cima, ainda aconchegado nos braços do Sejun, fazendo a tensão na caverna diminuir um pouco.
Sejun hesita, se perguntando se o urso é perigoso, mas o movimento brincalhão e o chorinho suave aliviam seus medos por enquanto. Os coelhos enfiam o focinho para fora do esconderijo e, cautelosamente, se aproximam do filhote, a curiosidade vencendo o pavor inicial. Devagar, Sejun abaixa o urso, que cambaleia até os tomates, instantaneamente atraído pelo cheiro mágico. O filhote devora gananciosamente um tomate cereja, saboreando o gosto, antes de olhar para o Sejun com expectativa por mais. Sejun, com o coração ainda acelerado, percebe que as coisas ficaram muito mais complicadas, e talvez um pouco mais fofas, na sua fazenda mágica. Acabei de encontrar um filhote de Crimson Giant Bear e tô em choque. Espera, é o mesmo tipo de monstro do Blue Moon? O Crimson Giant Bear adulto era aterrorizante, mas os filhotes são pequeninos e adoráveis. O filhote me olha e faz uns barulhinhos fofos. Como isso pode ser real? O sistema quer saber por que eu capturei o filhote de Crimson Giant Bear. Tenho que mandar o urso embora porque a mãe deve estar procurando por ele. Mesmo se eu o soltar, parece pequeno demais para sobreviver. Devo deixar o ursinho ir? Ou esperar a mãe dele? Dizem que a mãe vai devorar toda a comida da caverna se aparecer. Não sei se isso é verdade. O filhote parece inofensivo e só tá fazendo amizade. O coelho preto faz cafuné no filhote, e os dois estão amando aquilo. Mas de repente, abelhões invadem como se fossem donos do lugar. O filhote vê as abelhas e sai correndo para cumprimentar. As abelhas ficam agressivas, com olhos vermelhos e ameaçadoras, voando em direção ao filhote. Eu intervenho. O filhote se esconde atrás de mim, apavorado e pedindo socorro. O protagonista acalma as abelhas agressivas, dizendo que o filhote não é uma ameaça. Ele consola o filhote choroso de Crimson Giant Bear, culpando a aproximação dele por assustar as abelhas. Pedindo educadamente, o protagonista faz um pedido de favor à própria Queen Bee. A Queen Bee responde produzindo uma esfera brilhante de mel. Sorrindo, o protagonista oferece o mel ao faminto filhote de Crimson Giant Bear. O urso adora o mel, confirmando que foi atraído pelo cheiro. O filhote acaba com o mel num instante e pede mais, todo empolgado. De repente, uma notificação de quest aparece, chocando o protagonista. Quest mandar embora o filhote de Crimson Giant Bear ou passar fome. Sucesso com Sed 1 e Job Skill. Tower Manager tá furioso com o filhote, deixando o protagonista confuso. O gerente afirma que o filhote poderia ser uma ameaça à segurança da torre. Ele insiste que expulsar o urso foi só um erro honesto. O protagonista segura o urso bem perto, repetindo o erro honesto do Tower Manager. Ele lembra que também disseram que entrar na torre foi um erro. O protagonista fica sentado em silêncio, os animais se mantendo à distância, a decisão pairando. A Queen Bee e sua equipe aparecem, deixando os coelhos super nervosos. Um dragão surpreso encara intensamente uma misteriosa esfera brilhante. O Tower Manager diz para fazer o que quiser, sem pressão nenhuma. Sentado com o filhote, o protagonista brinca sobre o ciúme do Tower Manager. Ele acalma o filhote, dizendo que a coisa assustadora já foi embora. O filhote fica tão relaxado que adormece nas mãos dele. O protagonista sorri, deixando o filhote tirar um cochilo na caverna essa noite. A luz do sol entra. Ele planeja mandar o urso de volta amanhã. Ele se deita para dormir, totalmente exausto de tanto cuidar do bebê. O filhote acorda dentro da caverna, olhando para as casinhas dos bichos. O coelho preto sai da sua casa, provavelmente para checar as coisas lá fora. O coelho de repente fica chocado, algo definitivamente tá errado. O protagonista é acordado por barulhos altos e frenéticos dos coelhos. Ele se senta, confuso com o caos, e percebe que o filhote sumiu. Alarmado com o pânico dos coelhos, ele corre até lá, perguntando o que tá acontecendo. Acordei, chocado ao ver o caos ao meu redor. O estoque de comida tá destruído, batatas doces e cenouras por todo lado, totalmente arruinadas. O filhote de Crimson Giant Bear tá comendo igual se fosse um concurso de quem come mais. Perceber que um terço da comida sumiu me faz entrar em pânico. Os coelhos estavam furiosos, e eu fiquei segurando o gorducho culpado. O urso cresceu demais em um dia. Ontem ele era do tamanho de um coelho. Ah é, a torre faz as criaturas crescerem mais rápido se elas comem. De repente, um aviso: o urso vai devorar toda a comida da caverna. Aparentemente, filhotes de urso aqui conseguem comer o próprio peso, todo santo dia. Peço desculpas pro Tower Manager, finalmente entendendo por que ele odeia filhotes de urso. Mas o Tower Manager diz foque em mandar o Crimson Giant Bear embora. A mensagem se repete: se livrar do urso é a única coisa que importa. Mas como é que eu vou mandar um urso embora, afinal? Eu preparo o filhote amarrando ele, estilo missão. Com todo mundo observando, eu me preparo para mover o urso e salvar nossa comida. Reúno todo mundo pro grande momento. Tão prontos? Eu grito 1, 2, puxa, e nosso plano entra em ação. As abelhas e o filhote se seguram firme enquanto a escalada arriscada começa. Os coelhos e o coelho preto usam toda a força para ajudar. Eu incentivo a equipe dos coelhos boa. Tão indo bem. 1, 2. O filhote de Crimson Giant Bear parece nervoso pendurado no penhasco. Eu conforto o urso com uma colherada doce de mel dourado. Sorrindo, eu digo pro filhote que ele deve ir pra mãe agora. Eu aceno tchau enquanto o urso é puxado pra cima e embora. Adeus. O urso acena de volta, feliz e segurando sua recompensa de mel. Aparece uma tela. Recompensa desbloqueada: Seed Gathering Level 1.
Mais sementes. Eu parabenizo a equipe galera, vocês mandaram muito bem. Minha barriga ronca, parece que todo esse trabalho em equipe me deixou com fome. Olho pros coelhos e fico pensando se a gente devia comer alguns tomatinhos cereja. Alguns dias depois, os tomatinhos cereja amadurecem e estão prontos para colher. Toda a equipe de coelhos e eu nos reunimos, prontos para algo novo, tenso. De repente, o filhote aparece de novo, gritando Queng, e acenado. A mãe gigante dele também aparece, me fazendo sentir bem pequeno rapidinho. Com seu tamanho enorme, a mãe urso se impõe sobre nós, lançando uma sombra gigante sobre todo mundo. Com um sorriso nervoso, eu murmurou merda. Definitivamente não era o que eu esperava. Nosso protagonista entra em desespero, porque a Crimson Giant Bear Mom está aqui. Ele entra em pânico, achando que o urso gigante veio para comê-lo. A Crimson Giant Bear Mom ruge, furiosa, ele sequestrou o filhote dela. Ele perde o juízo, tendo flashbacks da família apavorada. Ele implora desesperado pro urso, eu só como tomatões, não sou gostoso. De repente, uma mensagem aparece. O Tower Manager diz que o urso não veio para me ameaçar. O Tower Manager confirma, o urso só quer alimentar o filhote com mel. Ele questiona tudo, será que o urso realmente pediu mel pro filhote? A Crimson Giant Bear rosna de novo, exigindo o acordo do mel. O Tower Manager repassa, se receber mel, o urso vai proteger a área. Nosso cara ganha um pouco de coragem, prestes a se aproximar da pata enorme do urso. Os coelhos e o Black Rabbit torcem por ele, todo mundo empolgado. Sorrindo confiante, ele concorda em dar mel pro urso. Tower Manager diz para subir na pata da Crimson Bear agora. Ele sobe na pata massiva, sorrindo. Sim, isso tá acontecendo. A Crimson Giant Bear me ergue da caverna enquanto o coelho observa. Eu vejo minhas plantações e agradeço por terem crescido fortes na caverna. Finalmente estou saindo desse lugar e indo pro desconhecido. Vamos! Estou indo pro verdadeiro mundo desta torre. Primeira coisa que faço lá fora, tiro a poeira do rosto, ar fresco. Tudo tá tão claro e novo que não consigo evitar gritar "oh!". A paisagem fora é enorme, montanhas gigantes por todo lado. De pé ao lado da Crimson Bear, eu fico chocado com o mundo massivo dessa torre. Uau, o que é aquele feixe misterioso lá na distância agora? Espera, o Tower Manager diz que esse ponto é um waypoint. Aquele cristal deixa Hunter se moverem entre andares, super importante se você quer sair. Percebo que, se usar o waypoint, finalmente consigo deixar o primeiro floor. Mas como diabos vou alcançar esse cristal waypoint? Talvez eu tenha que atravessar aquela selva montanhosa selvagem, vai ser difícil. Olho para Crimson Giant Bear e pergunto se ela pode me levar até aquele feixe. O Tower Manager me diz que a Crimson Giant Bear Mom recusou meu pedido. A Crimson Giant Bear explica que o waypoint não é território dela, eu tenho que lutar contra monstros. Putz, 3000 monstros estão entre eu e aquele waypoint brilhante. Ela esclarece os limites do território, monstros normalmente não se aproximam da casa dela. Ela avisa que, se eu sair do território dela, ela não vai conseguir me proteger direito. Eu percebo que aventurar-me para fora me coloca totalmente em risco de monstros. Felizmente, meu grupo me apoia. Black Rabbit até traz minha bolsa. Bear Cub não resiste e abraça o Black Rabbit por ter sido um herói. Black Rabbit é apertado com tanta força por ter trazido minha bolsa. Que equipe! Bear Mom rosna em agradecimento, e eu finalmente lembro do presente de mel. Hora do mel, vamos deixar essa família de ursos ainda mais feliz. Os olhos do Bear Cub brilham quando eu despejo mel nas patinhas dele. Eu até ofereço um pouco de mel para Bear Mom, não dá para deixar ela de fora. Bear Mom diz que o mel é ótimo, quer que o filhote tenha mais. Incrivelmente, Bear Mom percebeu que o filhote cresceu muito só por estar comigo. O filhote cresceu tão rápido comendo que, na real, acabamos com o mel. O gigante Crimson Bear precisa de mel de cheiro doce, e o mel da Queen Bee é perfeito. Sejun pergunta se a Crimson Bear estava morrendo de fome, e descobre que eles comem demais. A Crimson Bear Mom revela que ela vem procurando comida há 3 dias. Sejun toma atitude e chama a ajuda do aliado Black Hunter Rabbit. Sejun anuncia que vai mostrar a todos as verdadeiras skills do chefe Sejun. Black Rabbit heroicamente pega peixes no rio para ajudar na refeição. Outro coelho já começa a picar os vegetais, parecendo um mestre-chefe coelho. Sejun cozinha um ensopado picante e delicioso. Isso vai ser uma refeição épica. Chefe Sejun prova a criação, nível de confiança Gordon Ramsay em versão anime. Pronto, completo. Sejun sorri, com ambos os coelhos comemorando o ensopado. O ensopado é revelado, fish tomato carrot stew, parecendo gourmet até para um urso. A Crimson Bear e o filhote babam diante do banquete gigante espalhado. Sejun diz que o ensopado é nutritivo, incentiva a Bear Mom a comer pelo filhote. De repente, Sejun é pego pela ursa no meio da refeição. Plot twist, ou abraço de urso vendo. Sejun recebe um abraço surpresa da Crimson Giant Bear Mom. A Crimson Giant Bear agradece Park Sejun, mas ele mal consegue respirar. O Black Dragon revela que vinha observando Sejun e a família de ursos. O Tower Manager promete passar mensagens entre a Crimson Bear e Sejun. O Black Dragon não esperava que as coisas fossem acabar assim. A Eileen Fritani, a Black Dragon, vê oportunidades se Sejun expandir sua farming. A Eileen Fritani exibe sua genialidade e dá risada sobre seu plano esperto.
Chegamos à sede do Vanderin Merchant Inspection Bureau. O Bureau recebe um dossiê sobre Theo, um novo merchant promissor. O inspetor Raposa nota que não há informação suficiente sobre Theo ou as skills de Scaron. Suspeito, o inspetor se pergunta como Theo fez tantas vendas. Um assistente ovelha entra no escritório e se dirige ao inspetor como Sam Zerati. A ovelha relata que mercadorias roubadas apareceram no Black Market depois de um arrombamento. Sam Zerati fica pouco impressionado ao ouvir o nome Landlord Grid. Zerati se pergunta por que o Inspection Bureau é arrastado para correr atrás de shoplifters. Outro inspetor cão irrompe com notícias para Sam Zerati. O novo relatório diz que um merchant cat chamado Theo alcançou os 75 TH floor. Zerati se prepara para sair, dizendo que vai checar a lista de mercadorias roubadas depois. Zerati veste uma capa, jurando descobrir a verdade sobre o merchant Theo. Zerati coloca sua honra como inspetor em jogo para investigar Theo. Enquanto isso, Theo saboreia comidas grelhadas deliciosas, parecendo super feliz. A ursa gigante Carmesim e seu filhote me recebem na casa deles. Peço à ursa gigante que me leve lá para cima por hoje. Ela me dá comida generosamente para eu trabalhar lá fora. Digo à mãe urso para beliscar algo enquanto estiver de patrulha. A mãe urso parte, deixando o filhote e eu com os coelhos. Os coelhos e eu começamos a tirar nossas coisas da caverna. Lá fora, o solo é bem pior do que a terra lá embaixo. Percebo que tem pedra demais e o terreno está seco demais. Algo me surpreende enquanto converso com o coelho. O filhote de urso atravessa o campo correndo, revirando a terra seca. Aplaudo, porque o filhote facilita muito na hora de tirar as pedras. Recompenso o filhote com um petisco, elogiando seu esforço. Percebo como o filhote está crescendo rápido aqui fora. Planto culturas de raiz na terra infértil, torcendo para dar certo. Decido que culturas de raiz são o melhor por agora. Os tomates cereja vão ter que esperar. O protagonista fica confuso quando o filhote Carmesim começa a cavar rapidamente. O urso corre em sua direção, empolgado, gritando Queng. Tentando conter o caos, o protagonista grita que não estão procurando tesouro. O filhote comeu tudo que foi plantado, deixando o protagonista frustrado com a replantação. Ele suspira, percebendo que precisa ensinar o urso como o plantio funciona de verdade. Em outro lugar, no 38º andar, uma nova cena prepara a ação. Um gato falante leiloa grandes lotes de tomates cereja mágicos para uma multidão. A multidão faz lances frenéticos, desesperada para garantir tomates com suas moedas da torre. Um comprador sortudo vence, e a multidão explode em comemoração pelos tomates. Um mercador gato conta as moedas, desejando que outro comprador mole apareça de novo. Um cara durão chamado Kim Dong-shik confirma com Theo que os contratos antigos estão todos ok. Ele pede pro Theo avisar o Park Sejun que já contatou a família dele e que tá tudo certo. Dong-shik explica que queria algo além dos tomates cereja durante o leilão. Dong-shik, feliz, pede uma foto pro mercador gato. A filha dele é super fã de gatos. O mercador gato exige uma recompensa. Dong-shik lhe dá pimenta em pó vermelha, um mimo valioso. O mercador gato morde um tomate apimentado, deixando um cara ali perto boquiaberto. Com um grito louco, o gato é lançado lá pro alto, um jato de suco apimentado voando. O gato grita pro bosque todo que a língua tá pegando fogo. Na guilda, um funcionário veado anuncia que o upgrade do pacote do gato foi concluído. O mercador gato reclama que a língua ainda arde, mas segue orgulhoso. Ele se gaba de conseguir por centenas de tomates cereja depois do upgrade. O gato sonha em virar um merchant boss e fazer o Sejun se ajoelhar. O gato decide terminar o recado do Sejun, mas fica cantarolando de empolgação. De repente, cheiros deliciosos chamam a atenção do gato num ponto de rua movimentado. O gato olha para a comida grelhada, planejando acalmar a língua ardente com um petisco. O gato pede comida ao vendedor raposa, preço marcado em uma moeda da torre. Tentando a sorte, o mercador gato ousa pedir desconto com um sorriso. O mercador gato vai embora vitorioso, mastigando a comida, feliz pelo desconto. De repente, uma figura de capuz azul o cumprimenta com um grande olá, Sr. Theo. Theo reconhece o estranho como o comprador mole que quase foi enganado pelo Scaron e ri. Zerati se apresenta, revelando que foi ele quem sabotou a operação. Theo, o mercador gato, pergunta pro Zerati o que aconteceu, curioso mas cauteloso. Theo tenta ir embora, recusando a oferta do Zerati, dizendo que tá ocupado demais, NYA. Zerati pede um simples chá pro Theo, mas Theo recusa, dizendo que não bebe coisas quentes. Zerati tenta seduzir o Theo com uma sobremesa exclusiva, mas Theo também odeia doces. Zerati se pergunta por que Theo é tão teimoso e se prepara para uma nova abordagem. Zerati se ajoelha dramaticamente, implorando pela atenção do Theo em público. Theo fica chocado com o escândalo do Zerati, enquanto Zerati confessa suas dificuldades como mercador. Zerati elogia a intuição e a bondade do Theo por tê-lo salvo do plano do Scaron. Zerati implora para aprender técnicas de mercador, chamando o Theo de incrível e maneiro. Theo fica surpreso por ser chamado de grande mercador errante, aparentando estar lisonjeado. Theo finalmente cede e concorda em ensinar o Zerati um pouco, deixando-o em êxtase. Zerati se vangloria por dentro, sabendo que implorar desesperado sempre funciona com alguém. Theo, meio sem jeito, manda o Zerati se levantar, e Zerati concorda rapidinho. Zerati pergunta para onde Theo ia. Theo diz que ia comprar algo no Beco das Forjas.
A raposa de capuz azul se pergunta o que há de tão especial na forja. Theo, o gato, se gaba da loja, aumentando a curiosidade da raposa. Eles avistam uma forja com promoção de 50% e entram. Dentro da loja bagunçada, entram à procura de tesouros escondidos. A raposa percebe que o lugar vende itens que ninguém consegue avaliar nem separar. A raposa entra em pânico, questionando que truque de mercador o Theo pretende ensinar ali. Theo faz mistério, provocando a raposa sobre seu plano real. Enquanto isso, o mercado movimentado mostra um mercador urso vendendo tecidos aos clientes. Em outra barraca, um lobo negocia ferozmente com um comerciante de olhos afiados. A raposa de capuz azul encontra um item lindo e fica boquiaberta de admiração. A raposa pergunta ao Theo sobre os lendários itens de alto padrão da forja. O dono da forja explica que a maioria das mercadorias não tem avaliação e será reforjada se comprada. De repente, Theo bate dramaticamente no balcão e grita: mestre. Theo mostra seu verdadeiro poder, exige um desconto enorme. A raposa fica totalmente estupefata com o estilo agressivo de pechincha do Theo. A raposa grita por dentro: essa é a merchan skill do Theo? Theo, o gato destemido, exige um desconto do dono da loja, totalmente confiante. O amigo do Theo não acredita que ele quer mais desconto numa loja de descontos. Chocado, o amigo vê o dono da loja realmente dar mais um desconto pro Theo. Theo já pede um desconto ainda maior, sem a menor vergonha. O dono da loja contrapõe uma oferta, mas Theo insiste nos 13 coins, prometendo fidelidade. A pechincha do Theo vale a pena, eles fecham um negócio de 13 coins e comemoram. Theo se gaba, pergunta se viram aquilo e o amigo o elogia por ser tão maneiro. O amigo ri, admitindo que o Theo só é teimoso demais na arte da pechincha. Curioso, o amigo pergunta o que o Theo vai comprar com o desconto suado. Empolgado, Theo remexe nas caixas e declara que achou o item perfeito. Theo anuncia orgulhoso que vai usar o desconto para comprar um chapéu de palha esquisito. O amigo fica pasmo que ele tenha escolhido o chapéu. Não dá para acreditar que é sério. O amigo reclama que é só um chapéu de palha, não é uma arma, é basicamente lixo. O dono da loja, irritado, questiona o amigo, que logo garante que não tem problema. Theo chama o amigo de incômodo enquanto o outro pede desculpas timidamente pelo barraco. O gato tímido se pergunta por que tem que pedir desculpas de novo. Theo pega o chapéu de palha e diz que gosta, não importa o que. Enquanto Theo comemora a compra, seu companheiro fica emburrando por perto. Theo diz pro gato cinza que está indo embora agora, missão cumprida. Theo se certifica de passar suas habilidades de comerciante adiante, desejando sorte. Theo acena empolgado de despedida, deixando o amigo sem palavras. O gato cinza admite que continuar a seguir soa estranho e decide ir embora. De repente, o gato cinza sente algo estranho e fica em alerta. O gato cinza se vira rápido, assustado por uma súbita percepção. Theo vai embora cantando, totalmente despreocupado, enquanto o gato cinza suava frio. O gato cinza encontra um papel que revela a importância do chapéu de palha. Um close no chapéu de palha. Espera, será que ele era especial? Ei, não pode ser. O gato cinza custa acreditar. Né? O gato cinza busca desesperadamente uma confirmação sobre o chapéu. Em outro lugar, sementes caem numa tigela de folha. Algo misterioso está para acontecer. Sejin percebe que suas mudas de cenoura estão crescendo muito mais rápido do que o esperado, o que o faz pensar em novas estratégias de plantio e colheita. Ele decide dividir os locais de plantio, metade na caverna, metade fora, esperando maximizar a produção e controlar as taxas de crescimento. Os coelhos estão nervosos, e o armazenamento de cenouras diminuiu por causa do filhote de urso. Sejin vê coelhos trêmulos e se pergunta se já é hora da comida. Ele escolhe sopa de peixe pro cardápio e escala Sickle Rabbit para limpar os peixes, ao mesmo tempo que nota que a coelha-mãe não está comendo muito. Sejin planeja levar tomate cereja para ajudar a coelha-mãe, então colhe habilidosamente tomates cereja brilhantes e maduros para a refeição. Sua skill de colheita faz upgrades, desbloqueando novos efeitos no Level 4, incluindo a capacidade de deixar as frutas ideais para a colheita e uma pequena chance de dar upgrade nas plantações. Sejin fica empolgado pensando em comer tomates cereja mais gostosos e de nível mais alto, e se pergunta se outras skills também vão habilitar bônus no Level 4. Os coelhos chamam por ele, tirando Sejin do devaneio e fazendo voltar ao foco de preparar comida para todo mundo. Ele corta as cenouras com precisão, preparando o toque final da refeição, determinado a deixar tudo nutritivo e gostoso. Sejin sorri radiante, anuncia que a comida está pronta com um sorriso e uma guarnição, trazendo um clima alegre para a refeição. A sopa de peixe clara para a coelha grávida está pronta, servida com tomate cereja e um toque do cuidado e criatividade do Sejin. O prato brilha, sopa de peixe refrescante, tomate cereja e cenouras, tudo preparado com carinho e apresentado lindamente para os coelhos. Sejin incentiva a coelha-mãe a comer pela saúde dela e tranquiliza o coelho-pai, prometendo refeições nutritivas para sustentar a família. Os coelhos se juntam e começam a comer, confortados pelos esforços do Sejin, sentindo-se esperançosos e gratos pela sua criatividade nesse período difícil. Quando a refeição termina, todos estão nutridos e o ânimo elevado, prontos para enfrentar os desafios que o dia seguinte trouxer. Sejin diz à coelha grávida que ela vai encontrar seus irmãos bebês em breve. O filhote de urso gigante aparece, e Sejin o recebe bem na hora.
Sejin junta os coelhos, instruindo Cart Rabbit e Sickle Rabbit a proteger as plantações. Sejin se ajoelha e amarra um cipó numa cesta para funcionar como elevador manual. Ele aperta o nó, garantindo que o elevador esteja pronto. Sejin chama o urso, sinalizando para puxar a cesta do elevador. O urso gigante agarra o cipó e começa a puxar com entusiasmo. Com toda a força, o urso levanta Sejin e os suprimentos do poço. Sejin acena para os coelhos, dizendo que se vê com eles lá em cima. Sejin conta como construíram um elevador manual com a ajuda da mãe urso. Cada manhã começa com o filhote de urso gigante subindo com o Sejin para tomar café. Sejin ri lembrando que ele só precisava de uma pedra, mas o urso entrou em modo épico. Ele parabeniza o urso por ficar ainda mais forte, fazendo piada sobre a pressa. Sejin se pergunta se o urso estava só com fome, e não animado para vê-lo. Sejin oferece ao urso batatas doces assadas e brinca que o gerente da torre vai ficar emburrando. O adorável filhote de urso olha para cima com olhos brilhantes, pronto para comida. O urso devora o petisco, enquanto Sejin avisa para ele comer devagar. O urso percebe que só restou um lanche e encara a cesta surpreso. De repente, o urso sai em disparada na maior velocidade, deixando Sejin chocado. Sejin e um coelho preto observam enquanto o urso cava determinado no chão. O urso orgulhosamente revela o petisco enterrado na terra e solta um queng. Sejin percebe que o urso está plantando a batata assada para cultivar mais. Sejin e os coelhos caem na risada. Até os coelhos não aguentam a fofura. Rindo, Sejin promete ao urso que da próxima vez fará mais comida deliciosa. Sejin enxuga as lágrimas, dizendo que não ria tanto há anos. De repente, um monstro azul em forma de peixe rompe do chão, assustando Sejin. Montões de monstros com cabeça de peixe azul emergem do solo, fazendo todo mundo gelar de terror. Sejin suspira e diz para os coelhos que vão precisar de educação extra sobre agricultura. O filhote de urso fica triste, com o estômago roncando, ainda pensando em comida. Dentro de uma colmeia brilhante, abelhões gigantes se reúnem ao redor do favo de mel dourado e cintilante. Uma abelha rainha com uma coroa dourada senta num raio de luz, parecendo pensativa. A abelha rainha abraça uma grande flor branca com força, parecendo preocupada e murmurando bi. Este coelho preto está enfrentando um urso gigante de olhos brilhantes com um martelo. A energia da batalha enche o ar, eletrizando tudo. O coelho se prepara, enquanto o urso se apronta para atacar. A coisa tá esquentando e nenhum dos dois pensa em recuar. O coelho salta alto, martelo erguido, enquanto o urso parece brincalhão mas decidido. Os olhos dele se cruzam numa expectativa intensa. O coelho acerta golpes impressionantes com o martelo, mas o urso mal se abala. Esse duelo promete ser bem mais do que fofura. O urso desferre um golpe massivo, e o coelho desvia por pouco. A tensão no ar fica ainda mais densa, mas surpresa, o urso simplesmente pega o coelho e o envolve num abraço de urso gigante. A reviravolta inesperada faz todo mundo prender a respiração. Enquanto isso, um cara observa, provavelmente achando que isso é uma daquelas batalhas insanas de pet de anime. Ele não acredita no que está vendo. Ele se pergunta se estão treinando ou só participando da sessão de pancadaria mais fofa do mundo, já que a luta só fica mais intensa. Um coelhinhos branco traz uma bebida numa carroça, e ele fica super agradecido, acenado com um baita sorriso. Enquanto toma um gole, ele percebe algo estranho se movendo ao fundo. A curiosidade substitui o divertimento na hora. Ele vê que é uma patrulha de abelhas venenosas gigantes, as sombras delas se estendendo pelo campo gramado selvagem. De repente, a própria rainha das abelhas surge voando, pegando o cara no meio da frase. As asas dela brilham poderosamente enquanto ela se aproxima. A rainha desce flutuando com graça, segurando uma esfera verde brilhante cuidadosamente destinada só ao homem atônito. O cara segura a esfera misteriosa, confuso e hipnotizado, sem saber se está num sonho ou num desenho maluco. A rainha das abelhas continua observando em silêncio, com a expressão indecifrável, enquanto o ar ao redor treme com uma magia estranha. A rainha abelha venenosa e seu enxame levantam voo, deixando Park Sejun chocado. Confuso, Park Sejun examina a esfera verde que a rainha lhe entregou. Ele descobre que é na verdade um casulo que vai chocar uma rainha abelha venenosa. Park Sejun percebe que agora segura o casulo da futura rainha das abelhas venenosas. Com os coelhinhos brancos por perto, Sejun conclui que a nova rainha assumiu o ninho recentemente. Sejun entende que a colmeia está fraca, e uma nova rainha vai enfraquecê-la ainda mais. Sentindo-se honrado, Sejun nota que a rainha lhe entregou seu precioso casulo. Sejun comemora, empolgado para criar a nova rainha abelha venenosa ele mesmo. Ele está totalmente comprometido, determinado a chocar uma rainha abelha venenosa magnífica. Encantado olhando o casulo, Sejun está ansioso para conhecer sua futura rainha. A paisagem pacífica da floresta prepara o cenário para novas aventuras. De repente, um gato laranja gordinho e cantador dança alegremente pela mata. O gato laranja desfila feliz, dizendo que já está quase na entrada da caverna. Com um sorrisinho, o gato sonha em virar CEO se Park Sejun se ajoelhar. Mas então o gato avista algo vermelho, para e fica se perguntando o que é. Theo exige respostas do Crimson Bear, preocupado com a segurança do Sejun. Theo percebe que o urso está com a mochila do Sejun e entra em pânico. Theo entra em desespero, achando que o urso pode ter machucado o Sejun.
Theo desaba dramaticamente, lamentando sua má sorte. Theo culpa aquele pressentimento desde que entrou no 38º floor. Theo grita, não querendo que seus dias de Salesket terminem tão cedo. Irritado, Theo salta em busca de vingança, mirando direto no urso. Mas Sejun aparece, surpreendendo Theo no ar com um cumprimento casual. Theo corre para Sejun, tomado por alívio e urgência. Theo derruba Sejun, perguntando se o urso o tinha mordido em alguma parte. Theo bombardeia Sejun com perguntas enquanto se agarra a ele desesperadamente. Theo exige o relato sobre o misterioso filhote do Crimson Giant Bear. Um momento de calmaria toma a floresta enquanto todo mundo se acalma. Sejun apresenta o filhote, explicando que eles se aproximaram depois de se conhecerem na caverna. E, como acordo, Sejun dá mel e comida em troca de proteção. Theo achou que Sejun tinha sido comido pelo Crimson Giant Bear, NYA. Sejun acha estranho chamar o filhote de Crimson Giant Bear. Sejun pede para Theo conversar com o filhote e descobrir o nome dele. Theo responde que o urso só se chama Bear Cub. Sejun se oferece para dar um nome temporário ao urso e logo tem uma ideia. Theo fica curioso para saber qual nome Sejun escolheu. Sejun se gaba dizendo que tem um nome incrível pronto, deixando todo mundo na expectativa. Os animais ao redor se perguntam se vai ser bom. Sejun anuncia com orgulho Kueng. Ele explica que o urso sempre faz Kueng, então combina perfeitamente. Theo, atônito, fica totalmente pasmo com a escolha, e os outros animais não acreditam no senso de nomes do Sejun. Theo já zoa o Sejun na hora, dizendo que ele não tem nenhum senso para nomear, NYA. Os outros animais parecem concordar. Sejun defende sua escolha para todo mundo, determinado a manter o nome do filhote. Ele espera ansioso pela aprovação. Sejun pergunta então a Kueng se ele gosta do novo nome. Kueng explode numa risada, claramente adorando seu nome único e adequado. Sejun fica aliviado. Ele tinha certeza que Kueng ia amar, e ver essa risada prova que ele acertou em cheio. Theo interrompe, super empolgado, e mostra todas as recompensas de missões que completou, NYA. O entusiasmo de Theo chama a atenção de Sejun. Theo conta a Sejun que completou todas as missões e conseguiu vender tudo a tempo, ficando super orgulhoso das conquistas. Sejun faz as contas rápido. Com o que sobrou, eles têm cerca de 38 hours no total. Esse tempo extra traz um alívio pro grupo. Theo quer gastar esse tempo extra em guloseimas, admitindo que está desejando churro e pedindo ansiosamente a Sejun. Sejun recompensa Theo com churro pelo esforço. Theo fica nas nuvens enquanto devora sua guloseima favorita. Theo está vivendo seu melhor momento, saboreando o churro. Sejun sorri ao ver Theo tão feliz depois de vencer missões difíceis juntos. De repente, Kueng lambe o Theo bem no meio do churro. Os olhos de Theo se arregalam em choque ao perceber que sua guloseima foi babada. Theo fica irritado, encarando Kueng e perguntando por que ele lambeu seu churro assim do nada, NYA. A tensão sobe na hora. Theo explode em fúria total. Ninguém mexe com seu precioso churro nem com o estimado Chairman, NYA. Sejun agarra Theo freneticamente, tentando segurá-lo antes que ele faça uma cena, enquanto Kueng se encolhe por perto. Kueng, sentindo-se acuado, solta um grito enorme que sacode a terra e ecoa por toda a floresta, assustando todo mundo. Sejun e Theo congelam enquanto o som maciço reverbera e, de repente, o chão sob eles começa a tremer com força. A floresta balança quando algo enorme despenca do céu, batendo nas árvores com um estrondo trovejante. Sejun e Theo observam sem acreditar. A força do impacto os deixa sem palavras e apreensivos sobre o que vem a seguir. No céu, algo gigante é visto voando alto acima das copas, movendo-se com uma velocidade que assusta Sejun e Theo. Os rostos deles se enchem de choque e pânico ao perceber que o que caiu é muito maior e mais perigoso do que esperavam. De repente, a mãe do urso gigante despenca, sacudindo toda a terra sob suas patas poderosas e chamando a atenção de todos. O enorme urso carmesim se ergue sobre todos os animais, olhando intensamente para baixo, para Sejun, Theo e o pequeno Kueng. A mãe urso envolve-se numa energia sombria e assustadora. Ela claramente não está feliz. Sejun e Theo percebem que agora estão em apuros enormes. Theo, o gato, encara um urso gigante e enfurecido. Ele gagueja nervoso: "Oiê, eu sou o Theo, um gato mercador viajante." Theo, todo nervoso, mostra seu crachá de mercador e explica que confundiu o filhote do urso. O urso gigantesco investe contra Theo com um rugido feroz. O urso persegue Theo enquanto um cara de branco parece em pânico. O urso desacelera quando o cara e Theo tentam acalmar a situação. Theo pede desculpas, dizendo que não vão mais brigar, e tá suando frio. O cara explica rápido pro urso que foi só uma briguinha, sério. O urso gigante olha pro chão e finalmente solta um suspiro. O urso se vira, a situação se resolve e a tensão finalmente desaparece. O cara admite que achou que estávamos em apuros, e Theo suspira, NYA. O cara consola Theo com carinho, ajudando-o a se acalmar depois do caos. Sentados no campo, o cara embala Theo no colo, pedindo desculpas por não ter avisado antes. Theo, agora seguro, se aconchega feliz a um coelhinhos preto amigo. Theo explode em risadinhas, niahaha. Faz cócegas, NYA, cercado por coelhinhos. Theo e o humano brincam sobre como os amigos animais estão cuidando deles. O urso fica triste e apreensivo, se sentindo excluído do grupo.
O urso, corajoso, se aproxima do humano querendo consertar as coisas. Theo pede desculpas e se reconcilia com o urso, convidando-o a ser amigo. Theo pede pro urso não comer seus petiscos enquanto recebe uma lambida de urso. O humano, exausto, fala para todo mundo ser amigo e boceja. Todo mundo, inclusive o urso enorme, boceja ao mesmo tempo. É hora da soneca. Os coelhinhos notam o grupo sonolento e se olham curiosos. Os coelhinhos descobrem uma bolsa misteriosa caída ali perto. O coelhinhos de chapéu abre a bolsa empolgado e encontra algo dentro. Outro coelhinhos olha, surpreso com o que o de chapéu tá fazendo. O grupo inteiro cochila num grande amontoado de carinho enquanto os coelhinhos observam. O humano, Theo e os animais dormem placidamente sob o sol da tarde. Os coelhinhos dão risadinhas, felizes por ver os amigos seguros e aconchegados. Um coelhinhos coloca delicadamente o chapéu de palha no rosto do humano para fazer sombra. Theo e o humano cochilam tranquilos junto dos coelhinhos, gatos e de um urso gigante. O humano sorri, relaxa com o chapéu abaixado, curtindo a vida pacata. De repente, a cena muda para um reino cósmico com ilhas flutuantes estilhaçadas e portais. Espíritos de dragão misteriosos cercam um núcleo brilhante, canalizando energia elétrica crepitante. Um mago poderoso convoca relâmpagos e tenta ativar um cristal gigante na torre. O mago golpeia o cristal, mas algo dá errado de forma inesperada. Frustrado, o mago berra droga. Por que a torre não abre? Anton Fritani, com calma, pede pro mago zangado se acalmar. Kaiser Fritani perde a paciência. Ele tá preocupado porque não consegue mais ver Aileen. Kaiser conta que conseguiu remédio para Aileen, mas agora o portal misteriosamente não funciona. Kaiser explica que o sistema de emergência está offline. Eles estão presos sem jeito de atravessar. Anton percebe que, se o sistema de emergência não reagiu, provavelmente Aileen não teve convulsão. Anton tranquiliza Kaiser: somos todos Fritani, estamos aqui por Aileen e também estamos ansiosos. Os dragões costumavam cuidar da torre para ficarem mais fortes, mas agora todo o foco está em Aileen. Anton diz que todos os dragões abriram mão do poder só por causa da Aileen doente. Isso é lealdade de verdade. Os dragões arriscaram tudo para encontrar remédio para o corpo instável da Aileen, unidos por uma preocupação profunda com a saúde dela. O pai de Anton lembra que só palavras não mudam a situação, mas Anton mantém a calma, confiando na sabedoria do pai. Anton revela emocionado que Aileen é filha dele e tem fé total de que ela tá lutando contra a doença. Seu pai concorda em confiar na convicção de Anton sobre a força de Aileen. Os magos ordenam que os dragões Fritani fiquem de prontidão até a torre abrir. Dragões poderosos voam em formação, esperando o próximo sinal na torre em meio à tensão crescente. Os magos notam que a data crítica já passou e torcem pela recuperação da Aileen, ansiosos por novidades. Se perguntam se o Dragon Heart quebrado de Aileen finalmente melhorou, curiosidade e preocupação no ar. Anton só pode esperar, mas lá no fundo, continua preocupado. O avô olha pro alto, desejando o melhor pra neta Aileen, preocupado com a saúde frágil dela. Enquanto isso, Aileen come petiscos, saboreando a comida com alegria depois de tanta incerteza. Ela se espreguiça confortavelmente, lendo e beliscando no seu cantinho aconchegante, sentindo-se tranquila pela primeira vez em dias. Aileen se pergunta se tomate e cereja aprimorados são o motivo do lanche estar ainda mais gostoso que o normal hoje. Dragões e magos monitoram Aileen ansiosos, sem saber se o remédio e o apoio foram suficientes para salvá-la. Todos os olhares continuam sobre Aileen, esperançosos e tensos, já que o futuro dos mundos dragão e humano depende da recuperação dela. Aileen percebe que agora tomate e cereja a satisfazem com apenas algumas mordidas. De repente, o Dragon Heart de Aileen começa a brilhar e realmente bate dentro do peito dela. Ela fica chocada, senta-se, sentindo uma grande mudança no corpo. Aileen não acredita, o Dragon Heart dela não batia há 200 anos. Ela fica pasma porque o coração absorveu mana por um instante e se mexeu sozinho. Aileen lembra que deveria ter tido uma convulsão até agora, mas se sente bem. Será que tomate e cereja são o segredo por trás da recuperação milagrosa dela? Aileen entende que tomates cultivados por humanos aumentam mana, e ela tinha esquecido essa peculiaridade. Ela ri ao perceber que tomate e cereja podem até curar um Dragon Heart. Aileen explode em risadinhas. Essa descoberta a deixa incrivelmente feliz e esperançosa. De repente, Aileen declara dramaticamente ser a poderosa Black Dragon, com 200 anos. Ela jura proteger alguém pela primeira vez em 200 anos. Agradecida pela chance de se curar, Aileen se compromete a proteger Tower Farmer Park Sejun. Ela se gaba que ser querida por ela é uma grande honra. Sejun deveria se sentir honrado. Aileen nota que Sejun conseguiu um item poderoso enquanto ela estava distraída. Ele é imparável. Nosso protagonista acorda com um aviso sobre as consequências das suas ações. Ele entra em pânico. A janela de status está tão perto que ele não enxerga nada. A Tower Manager lhe lembra que usar itens desconhecidos de forma imprudente é perigoso. Confuso, ele se pergunta o que exatamente são itens não avaliados enquanto está sentado com seus pets. Ele percebe um chapéu de palha na cabeça e não faz ideia de como foi parar lá. Um coelhinhos de chapéu aparece. Ele se pergunta se foi o Theo, o gato, quem trouxe o chapéu. Ele tenta acordar o Theo, mas o Theo, o gato, quer dormir mais. Ele zoa o Theo por estar obcecado por dormir em vez de responder às perguntas.
Decidido, ele resolve checar esse estranho chapéu de palha por conta própria. O Farmer's Straw Hat parece poderoso, mas tem restrições de uso. Ele fica empolgado e confuso. Ele descobre com a Tower Manager que precisa avaliar o chapéu de palha primeiro. Nova quest: enviar o chapéu de palha não avaliado para a Tower Manager. Quest completa instantaneamente. Em outro lugar, um dragão pega o chapéu assim que ele chega, parecendo muito interessado. O dragão decide se exibir avaliando o misterioso Farmer's Straw Hat. O dragão libera sua magia, usando sua skill de appraisal no chapéu de palha que brilha. O mágico Farmer's Straw Hat brilha, irradiando um poder e uma energia misteriosos. O dragão fica chocado ao perceber o quão especial esse chapéu de palha é de verdade. A Tower Manager fica empolgada com a avaliação e parabeniza Park Sejun pela sorte. Park Sejun recebe uma nova quest: apresentar colheitas cheias da energia do Blue Moon. Sejun pensa e promete entregar suas colheitas. Sua fazenda está enorme agora. A Tower Manager, Aileen Fritani, quer que ele faça uma promessa de dedinho para selar o acordo. Sejun se surpreende porque Aileen revelou o nome dela, achando que não era necessário. Aileen fica irritada e insiste que saber o nome dela é uma enorme honra. Sejun concorda na hora, todo emocionado por conhecer a Aileen Fritani. Sejun faz formalmente a promessa de dedinho de entregar suas colheitas para a Aileen Fritani. A Tower Manager diz a Sejun que essa é a primeira promessa dele para ela. Sejun se surpreende, ele não fazia ideia de que isso era um marco tão grande entre eles. Uma bolha rosa mágica se forma, selando a promessa de dedinho entre Sejun e Aileen. O dragão confirma, sorrindo, é a primeira promessa de verdade entre eles. Quest completa. Sejun recebe como recompensa o Artifact Straw Hat of St. Patrick. Park Sejun fica chocado quando um chapéu de palha mágico flutua na frente dele. É revelado esse é o Straw Hat of St. Patrick, um dos 10 Tower Artifacts. Sejun não acredita que um artifact lendário é na verdade um simples chapéu de palha. Ele nota a única restrição, Farmers Only. Acho que a profissão dele finalmente valeu a pena. Sejun percebe que os poderes do chapéu vão aumentar conforme o Farmer Rank dele subir. Sejun coloca o chapéu e é bombardeado por notificações de jogo. Uma tonelada de restrições cai, desbloqueando novas Farmer Skills para todo lado. Sejun lê as opções do chapéu: terras mais férteis, super stats, colheitas milagrosas. Ele fica maravilhado. Esses são os tipos de perks que só lendas conseguem. Sejun fica empolgado. Esse chapéu é a solução para transformar aquele Vasteland em fazenda. Sejun acredita ao Theo, seu gato preguiçoso, esse milagre de sorte. Tomado pela alegria, Sejun abraça o Theo e um urso vermelho sonolento. Sejun aperta as patinhas do Theo, sem conseguir conter a gratidão. Theo acorda confuso, perguntando o que Sejun está fazendo com as patinhas dele. Sejun declara que Theo será o Salescat oficial, e Theo fica radiante com a promoção. Sejun fica empolgado, comemorando o Salescat Theo com um urso vermelho gigante e os amigos. Theo se autoproclama Salescat oficial, erguido no alto, pronto para dominar o dia. Tudo fica tranquilo enquanto um coelhinho belisca algo, aproveitando uma calmaria rara. Sejun bate o pé nervoso, sentado com o Theo e o amiguinho coelho. Theo reclama do tremor ansioso do pé do Sejun, implorando para ele se acalmar. Sejun espera ansioso, percebendo que ainda não há notícias da toca dos coelhos. Theo implora por um petisco, dizendo que essa espera tá demorando demais. De repente, Sejun nota algo na porta da toca, totalmente pego de surpresa. Sejun corre quando os filhotes de coelho começam a sair. Ele verifica animado se todos estão bem. A primeira mamãe coelha apresenta 3 adoráveis filhotinhos recém-nascidos. Sejun fica pasmo quando outra mamãe coelha aparece. Mais filhotes? A segunda mamãe coelha tem mais 3 coelhinhos, dobrando a surpresa. Todos os 6 filhotes se encolhem juntos. Sejun fica inundado de fofura. Sejun jura fazer sopa para as mamães coelhas trabalhadoras. Ele está comemorando esse momento adorável. Sejun chama o Theo para se juntar, e Theo pergunta: posso me aproximar? NYA. Park Sejun mostra os adoráveis filhotes pro Theo e os amigos. Theo fica totalmente surpreso com o quão minúsculos e fofos os filhotes são. Sejun brinca que o Theo agora é o tio Theo, e o Theo questiona esse novo título. Sejun manda o Theo ser um tio legal e cuidar dos coelhinhos. Pego de surpresa, Theo pega rápido o estoque do petisco churro. Theo declara orgulhoso que vai dividir seu petisco churro favorito com os filhotes. Sejun o impede, dizendo que os filhotes são jovens demais para os petiscos churro. Sejun pega o Theo com petiscos escondidos, e Theo envergonhado alega que é para emergências. Theo implora que Sejun deixe passar, e Sejun concorda porque é um dia especial. É o dia 179 na Tower. Novos membros da família nascem e a esperança cresce. Longe dali, uma torre misteriosa se ergue sobre uma paisagem árida e implacável. Um enorme cristal flutuante brilha no centro de anéis de pedra antigos e arruinados. Uma figura sombria com chifres fala para uma multidão, incitando seus poderosos guerreiros. O líder chifrudo avisa: o Blue Moon está chegando em breve. Resistam à fome de vocês. Casco trovejam. Suas criaturas recebem ordem de vasculhar o Vasteland em busca de alvos. O Ox Demon King, boss monster do 99th Floor, deseja tudo que for comestível naquela terra. De volta à fazenda, Sejun, Theo, os coelhinhos e os amigos animais celebram juntos a família que cresce.